queridos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E também espero que vocês estejam acompanhando as nossas videoaulas, bem como os links de vídeos que nós recomendamos e também os nossos PDFs com as atividades. Tudo isso, queridos, é importante para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês a respeito do mundo da arte. Nas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre o advento da fotografia e nós vimos como ela revolucionou o mundo e a sociedade como um todo. Hoje nós vamos falar sobre outra invenção, que assim como a fotografia trouxe grandes mudanças na vida das pessoas, sobretudo no entretenimento e lazer. Eu estou falando a respeito do cinema. Então hoje nós vamos conferir um pouquinho, um breve relato sobre a invenção do cinema. E eu espero que vocês gostem. Vamos conferir? A possibilidade de criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores de países como a França e Estados Unidos, que trabalharam arduamente e desenvolveram aparelhos para tentar captar, registrar e projetar imagens em movimento. Nesta época, a fotografia já havia sido inventada, e isso possibilitou esta criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural, o cinema. Os responsáveis por essa experiência foram os irmãos Lumière. Conta-se que quando os irmãos Lumière mostraram pela primeira vez, em 1895, seu filme de 1 minuto chamado A Chegada do Trem na Estação, o público temeu que o trem saísse da tela e os atropelasse. Vamos conferir esse pequeno filme que os irmãos Lumière exibiram naquele dia? Nem mesmo os irmãos Lumière acreditavam que esse novo instrumento faria tanto sucesso junto ao público, como faz até os dias de hoje. A famosa engenhoca virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias. No século XX, o cinema começou a narrar pequenas histórias, já com pretensões artísticas. No início, o cinema era mudo e a música era inserida ao vivo a cada projeção. Os pianistas capturavam as ações dos personagens e acompanhavam seus movimentos, com o objetivo de proporcionar o toque de realidade à cena. Nos primeiros anos da década de 1900, a maioria dos filmes americanos era feita em Nova York. Mas logo perceberam que Los Angeles possuía clima e natureza mais favoráveis para a produção de filmes. Em 1919, foi construído o primeiro estúdio no distrito de Hollywood. Outros estúdios foram aparecendo e logo a cidade ficou conhecida como a capital mundial do cinema. Os primeiros atores do cinema não eram identificados pelo nome na tela. Preferiam manter-se no anonimato. Ser ator de cinema naquela época era ser considerado um artista muito inferior ao artista do teatro. Entretanto, quando a famosa estrela teatral Sarah Bernhardt apareceu em um filme, trabalhar no cinema passou a ser uma profissão respeitável.
A partir de 1912, os americanos tentaram ampliar seu mercado de trabalho, atraindo a classe média para o cinema. Começaram então a filmar peças e romances mais conhecidos e contrataram grandes nomes do teatro. Durante a Primeira Guerra Mundial, a produção europeia quase parou por falta de matéria-prima e de energia. Mas os europeus queriam muito ver filmes, principalmente alegres. E assim os americanos se aproveitaram da situação e entraram no mercado europeu. A partir de 1920, o cinema mudo teve como ícone o ator Charlie Chaplin. Ele, juntamente com Buster Keaton, Ted Abara e Rodolfo Valentino, foram entre outros artistas famosos do cinema mudo. Nessa época, a maioria dos estúdios, como a Columbia, a Metro, a Warner e a Universal, já estavam instalados, e a grande preocupação eram os grandes lucros. Os chefes dos estúdios eram homens de negócio e não mais artistas. E assim, houve uma grande queda de criatividade nesse período. Por isso, a maioria das inovações ocorridas nesta década se deu na Europa. Na década de 20, também foi criado o Oscar, que é o troféu mais importante do cinema mundial, concedido anualmente às melhores produções de cinema em 24 categorias. Na década de 1930, o cinema passou a ser falado, e em razão disso, muitos atores não se adaptaram à nova técnica, devido ao sotaque ou ao timbre de voz que possuíam. Por isso, acabaram sendo substituídos. Nessa época, eram os filmes musicais, os de gangsters e os filmes de terror que faziam grande sucesso. Os métodos de som foram aprimorados e as partituras musicais tornaram-se muito importantes na produção dos filmes. Em 1955, teve início o principal evento do cinema europeu, o Festival de Cannes, que acontece anualmente em maio, na França. Conforme o tempo foi passando, o ser humano foi aperfeiçoando seus conhecimentos, suas habilidades e técnicas para contribuir com o avanço do cinema, que foi ganhando mais e mais forma e sofisticação. Atualmente, temos cinemas que usam recursos tecnológicos de ponta, que nos permitem ter uma visão em várias dimensões, possibilitando aos espectadores se sentirem como se estivessem dentro do filme. Então, queridos, hoje nós pudemos conhecer brevemente um pouquinho da história do advento do cinema. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou aqui deixar recomendado um filme para que vocês possam assistir, um filme de Charlie Chaplin. Eu espero que vocês gostem. E por hoje é só. E até a próxima, se Deus quiser.